Meu nome é Ednilson Godoy, sou natural de Rio Negro, no Paraná, e hoje sou funcionário público já há 10 anos da Prefeitura Municipal de União da Vitória e sou responsável pelo desenvolvimento do Programa Paralímpico de União da Vitória, que desenvolve esportes adaptados para pessoas com deficiência. Eu fui criado na região sul da cidade, lá no bairro Rio da Areia. Até 83 a gente morou lá. Quando deu aquela grande enchente de 1983, a gente veio morar aqui no bairro São Basílio Magno. E acabou que nesse ano de 1983 eu acabei conhecendo o Edinho. E quando eu subi na rua da casa dele para brincar ali, que eu cheguei no bairro novo, eu falei para a mãe, posso brincar? Ela falou, pode, mas não vá tão longe. E eu saí, eu olhei pro lado direito, pro lado de cima e vi uns meninos jogando bets. Aí subi e fiquei sentado na calçada lá e o Edinho sentado na cadeira do lado. Sabe? Ele falou, novo aqui? Ele falou, sou, né, e tal. Aí quer jogar bet? Quero, fui jogar bet com os meninos e tal. Só que eu gostava muito de jogar futebol. E eles já só jogavam bets. Aí eu falei, você não joga futebol? Tem a quadra dos padres, que é aqui onde hoje tem as torneirinhas que o pessoal pega água ali no São Basílio. Fomos lá, e só que quando a gente foi para ir na quadra, o irmão do Edinho pegou a cadeira para guardar, para recolher o Edinho. Eu falei, tá fazendo o quê? Ele falou, vou levar o Edinho para dentro porque ele não... é ruim a gente levar ele com a gente. Eu falei, não, vamos levar ele junto. Chegamos lá, faltou um atleta para dar os dois times. Não tem goleiro. Eu olhei na trave de futsal, que era uma trave de ferro, e ela tem um pé na trave. E olhei no gramado. Falei, mas se eu virar a trave ao contrário, o pé vai ficar mais baixo, eu consigo pôr o Edinho de gol no gramado. Porque eu falei, vamos pôr o Edinho. Os pés falaram, você tá ficando louco, vai ralar o joelho dele, né, na quadra. Eu falei, não, mas a gente não vai pôr na quadra, a gente vai pôr na grama. Daí o Edinho gostou da ideia também. Mas como nós éramos todos piá de 8, 9 anos para 10, a gente é piá, a gente quer fazer bagunça. Então a gente mirava no Edinho. A gente queria dar bolada nele, né? E ele achava legal. Então a minha infância foi assim, estar junto com esses meus amigos aqui do bairro São Basílio Magno, amigos de escola, e o Edinho sempre junto. Com 14 anos eu comecei a trabalhar. Confesso que os primeiros dias eu ia trabalhar chorando, sabe? Daí eu falei, puxa vida, né? E daí eu fui trabalhar, o Edinho continuava sendo meu amigo, daí o Edinho montou uma banca de revistas, professor, aqui embaixo na descida da Uniuv. Então eu saía da Pormalha e passava na banca e ficava conversando com ele. A gente sempre teve contatos. A gente foi crescendo e tal. E chegou o momento que acabou que eu casei. Cada um segue seu caminho. O Edinho foi fazer faculdade de Educação Física. E a gente quase que seguiu caminhos diferentes, mas morando no mesmo bairro ainda, né? Por eu ter casado, por eu ter... daí a minha esposa já ter engravidado, a gente teve a primeira filha, daí tivemos o Christian. O Christian, ele nasceu em 30 de maio de 2002 e ficou 28 dias na UTI. E a gente demorou a ter um laudo, porque o Chris, quando ele saiu, ele ganhou muito peso. E ele tinha um atraso motor por causa do peso, até então. Só que ele fez algumas sessões de fisioterapia e quando terminou essas sessões de fisioterapia, ele continuava lento. Ele rastejava e mexia só um lado do corpo. Aí eu falei para minha esposa, tem algo diferente com o Chris, a gente tem que fazer alguns outros exames. No dia que a gente recebeu o laudo, a gente veio chorando para casa. E eu lembro até hoje, quando a gente chegou em casa, eu falei para minha esposa, eu vou dar uma volta. Eu vim até a banca do Edinho, conversar com o Edinho. E eu cheguei ali chorando, sabe? Cheguei em plantos ali. O Edinho falou, nossa, cara, o que aconteceu? Eu falei, cara, o Christian é paralisado cerebral. O Edinho começou a rir. Sabe? Ele olhou pra mim e começou a rir. Eu falei, cara, não é pra rir, por que você tá rindo? Ele falou, cara, eu tô rindo porque eu não entendo por que você tá chorando. Ele falou, quer que eu te fale uma coisa? Quando você me conheceu, você sentou do meu lado, se apresentou e a gente criou um vínculo de amizade. Você lembra de tudo que você fez, cara? Nesse momento Deus estava te preparando, porque Ele sabia que você e a tua esposa iam saber cuidar. Depois da paralisia eu pensava, e agora? O que eu faço para que ele possa brincar, para que ele possa se divertir, o que eu posso fazer para mim me divertir com ele, que ele se sinta bem? Porque o Cristo ficou de cadeira de rodas até quase os 12, 13 anos.
Ele ia se arrastando e olhava pela janela assim, eu falava, o que o Cris tá olhando? E daí eu levantava do sofá e ia olhar, ele estava vendo os meninos jogar bola e brincar. E daí, o que me reportou? A situação do Edinho lá atrás. Pô, se eu coloquei o Edinho para jogar bola, por que eu não consigo fazer com meu filho? Aí foi o que eu fiz, peguei o Cris e levei lá na praça, coloquei na trave e fui jogar bola com ele, dava bolada nele também, né? E ele era o meu goleiro. Aí quando o Cris estava com 10 anos, o Edinho me convidou para conhecer a Bocha. Aí eu fui, levei o Cris, minha esposa foi junto e falei pro Edinho, cara, eu sou teu amigo, né? Há tanto tempo, sei que você fez educação física e não sabia que você estava trabalhando com a Bocha Paralímpica aqui na UNC. O povo precisa saber que existe isso, cara. Eu falei, cara, vamos dar palestra, né? Aí ele falou pra mim, vou pensar. Numa bela tarde ele estava treinando para disputar um campeonato fora, ele treinava no Ferroviário. Ele passou ali com a cadeira de roda na loja e falou, tá lembrado aquela ideia que você deu de a gente expandir, abrir um leque? Eu preciso de ajuda. Eu tenho o projeto, está redigido, só que ninguém me ouve. Ele é tetra, tem dificuldade de fala. Quando ele começava a querer explicar o projeto, o cara, beleza, Edinho, depois eu converso contigo. Aí qual foi a minha ideia? Falei, vamos na Câmara de Vereadores. Aí chamei 2 vereadores e falaram para mim, o que você quer, Godoy? Eu falei, eu já tenho o meu trabalho, né? Eu preciso que vocês entrem com um requerimento para contratar o Edinho. E eu me lembro até hoje, 6 de maio de 2013. A gente foi lá na reunião e eles aprovaram. Aí o Edinho foi contratado. No mês de junho de 2013 ele estava trabalhando dentro da Secretaria Municipal de Esporte. E daí o Christian já era atleta, daí nós fomos falar com o seu Oswaldo aqui do Ferroviário. O seu Oswaldo tinha pintado uma quadra de bocha adaptada, era a única quadra de bocha adaptada na época, pintada aqui na região sul do Brasil. Começou a vir os atletas e a gente começou a fazer aquele trabalho que eu falei, de ir nas escolas, dar palestra. A gente começou a ir, só que eu era voluntário. Eu tinha o meu trabalho aqui, né, na empresa que eu trabalhava, e voluntário. O Christian era atleta, eu ia nos treinos junto, né, e daí a minha esposa também acompanhava, e nas viagens quem ia era a minha esposa, porque daí eu ficava. Aí abriu um concurso na prefeitura, em 2014, e eu falei, vou fazer esse concurso, se eu passar, eu vou trabalhar na Secretaria de Esporte, e daí, resumindo, aí fiz a prova, passei, né. Só que antes de eu fazer o concurso, nós fomos em 2013 para Paranaguá. Foi a primeira viagem oficial do Programa Paralímpico União da Vitória, e nessa viagem eu fui junto, fui de staff do Christian. Eu estava no processo de marketing da viagem do Christian. Então nós íamos jornal, TV, rádio, jornal, escrito. O Cris, naquelas 15, 20 dias, eles me ligavam, atrás do Cris, que nós estamos na matéria com ele. Lá ia eu. Aí meu patrão me chamou e falou, cara, eu preciso de você na loja. Daí eu falei, então acertamos as contas aí que eu tenho que cuidar do meu filho. Daí eu fiquei no seguro-desemprego, mas eu já havia passado no concurso. Falei, logo eles me chamam, então não tem problema, né? Aí falei pra minha esposa, vou ficar os 6 meses de seguro-desemprego investindo no Paralímpico. Eu criei uma identidade com as famílias que estavam no Paralímpico, porque a gente começou do zero. E daí acabou que deu os 6 meses e a prefeitura não me chamou. E daí eu falei, vou precisar trabalhar, não consigo ficar de voluntário agora, né? E eu achei um trabalho numa empresa, lá na área industrial de Porto União, e passei a avisar os pais, falei, eu não vou mais conseguir acompanhar vocês por um período enquanto a prefeitura não me chamar. Então eu vou ter que deixar o Paralímpico por um tempo, porque senão minha esposa vai lustrar o bico do sapato e vai acertar bem naquele lugar, né? Porque eu não estou trabalhando. Aí um dos pais me ligou, cara, já que você vai trabalhar em outra empresa e vai ficar afastado um tempo do Paralímpico, vamos fazer uma confraternização aqui em casa. Traz o Cris, traz a tua família aqui, né? Pra gente fazer essa confraternização. E a gente marcou com você às 19, mas as famílias eu marquei às 18. E eu vou te explicar o porquê. Eu falei, então me fale, né? Pai dos gêmeos, o Marcos. Aí ele falou, porque... Puxa... A gente conversou, nós já tínhamos em torno de 9 famílias participando do projeto naquele momento. E daí eles me chamaram e falaram assim, a gente acha que você é uma peça fundamental para o desenvolvimento do projeto paralímpico.
E a gente se reuniu com os pais aqui, cada um vai entrar com uma quantia e você vai continuar trabalhando, só que agora você é nosso funcionário e você não vai trabalhar na empresa onde você tinha ido fazer a entrevista, porque a gente está contratando você até a prefeitura te chamar. Resumindo, eles me pagaram em torno de uns 6 meses, eram as famílias que pagavam o meu salário para mim desenvolver o trabalho no projeto Paralímpico. E daí, em abril, parece mentira, né? Mas dia 1º de abril de 2015 eu fui chamado na prefeitura. E daí eu entrei, sempre digo para as pessoas, entrei pela porta da frente da prefeitura. Aí retomamos as palestras. Na palestra que nós demos aqui na Uniuv tinha uma arquiteta. E ela assistiu a palestra, eu havia convidado ela, a Ione Costa. E quando a gente terminou a palestra, que saímos no corredor, ela falou: Godoy, preciso conversar contigo. Daí eu falei: diga, Ione. Daí ela se apresentou, não conhecia ela ainda dela. Eu falei: então diga, Ione, qual que é o que você quer falar pra gente? Ela falou: eu tenho um presente para dar para vocês. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Eu vou fazer o projeto arquitetônico da sede para vocês e não vou cobrar nada. Eu falei: não acredito. Ela falou: sério, eu vou fazer o projeto para vocês. Eu falei: agora é a hora de pedir o recurso da sede, né? E fui no gabinete do prefeito. Cheguei, conversei com ele olhou o projeto e falou assim: deixa eu ligar na ação social. Ligou na ação social, a secretária de assistência social falou: eu tenho um recurso aqui. E o recurso, se não tiver projeto, vai voltar. E bateu na sondagem. Quando eles foram fazer a sondagem do terreno, área de enchente. Não passava. E eu tinha ido trabalhar numa corrida de rua, no final de semana, no Rio da Areia. E antes de eu saber que ia dar errado lá, que não ia passar, eu estava catando os cones com a caminhonete da prefeitura na rua. E eu parei no terreno onde é a sede hoje. Parei bem de frente e falei: poxa, aqui era um lugar bom para ser a sede também, embora seja mais longe do centro da cidade. Mas aqui tem um espaço que comporta a sede, né? Mas eu pensando solo, né? Comigo. Aí, carreguei e fui embora. Na segunda-feira, o André me liga, o secretário de planejamento: Godoy, vem aqui na prefeitura que deu um BO. Eu cheguei lá e ele falou assim: não passou o terreno, cara. Eu falei: sério? Ele falou: sério. E se eu tiver um plano B, André? Mas aonde, Godoy? Eu falei: lá do lado da escola oficina tem um terreno lá, cara, que domingo, ontem eu passei lá e falei: pô, aqui cabia a sede do Paralímpico. Aí mandamos aquela localização. Fizemos a sondagem, pagamos a sondagem pela Secretaria de Esporte e passou. Em maio de 2024 foi inaugurada a sede do Paralímpico, que era aquele sonho lá de um menino de 8 anos com um amigo de infância, paralisado cerebral. Uma grande obra você não começa pelo telhado, você começa por uma base bem feita. E a gente trabalhou a base. O que a gente fez da base? Era as palestras nas escolas, descobrir as pessoas com deficiência dentro das escolas e mostrar para elas que através do paradesporto você pode se socializar. Mas o meu objetivo do Edinho primeiro era que eles saíssem do anonimato. Fazer com que os pais que têm filhos com deficiência entendam que o seu filho com deficiência ele tem muita capacidade e potencialidade. O que você precisa fazer para eles é oferecer oportunidades. E você não oferece oportunidade fechando dentro de uma sala, fechando dentro de um quarto, escondendo o teu filho porque você ainda tem medo do preconceito. A gente sabe que tem muito ainda que avançar nessa situação de atendimento às pessoas com deficiência, mas eu acho que de alguma forma eu consegui contribuir, né? Plantei algumas sementinhas que mais para frente vão dar frutos. Eu nem penso muito se sou eu que vou colher, mas o importante é que essas sementes foram plantadas e que lá na frente alguém vai colher. E eu digo que 1983, quando deu a enchente, e daí a gente de lá se mudou e veio morar aqui. Depois que eu cresci, e depois de todas as coisas que a gente passou com o Christian e com a Vivian, eu acredito muito em Deus.